O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos ficar todos de pé, por favor. Vamos iniciar esse santo culto a Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos começar louvando a Deus com o cântico 367. 367. Glória a Deus. Glória a Deus. Em meu Jesus confiarei, sua palavra honrarei. Ele me deu divina luz, Cristo me guia com saber, também me guarda com poder. É um amigo sem igual, é conselheiro divinal. Conselhos de Jesus são para mim divina luz. Nele medito sem cessar,
sempre por eles quero andar. Cristo me guia. É o amigo sem igual, é conselheiro divinal, com reverência e temor, sigo por fé o meu Senhor. No céu um dia o verei, e coroado ali serei. Cristo me guia com poder, também me guarda com poder. É o amigo sem igual, é conselheiro divinal. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 335. 335. Glória a Deus. Glória a Deus. Força, turma, coragem. Oh, que obra gloriosa operou em mim, Jesus, pela graça preciosa, pois habitarei com Deus. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. O meu coração, santo templo é, nele Cristo presente está. Dentre os remidos, o Senhor me concedeu. Sinto grande regocijo, pois habitarei com Deus. Força! Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. O meu coração, santo templo é, nele Cristo presente está. Do meu ser transformado pela obra do Senhor, dia a dia mais chegado, eu estou ao lar de amor. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. O meu coração, santo templo é, nele Cristo presente está. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar a Deus para a oração, cântico 55. Os irmãos aí da live, as irmãs, podem mandando seus pedidos de oração, que já em seguida nós vamos orar a Deus. 55. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Altíssimo, te rogo, fiel perdão, por teu amor imploro,
tuas mãos a minha oração. Eleva-te, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor. Em tua paz sublime encher meu coração, pois quero sempre firme andar em retidão. A minha oração eleva-te, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor. Piedoso e clemente és tu, ó Criador. A fé e o entendimento concede-me, Senhor. A minha oração leva-te, Senhor, por tua grande Vamos, irmãos e irmãs, agora buscar a presença de Deus em oração. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as orações da igreja. Também entrou um pedido aqui para o círculo de oração, que vai ser no final do culto. Nós vamos apresentar também a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que estenda sua mão de misericórdia sobre a nossa vida. Nós estamos aqui mais esse domingo na presença de Deus e é motivo para a gente glorificar o Senhor, que é uma bênção, irmão. A Irmandade, tanto nas suas casas como aqui presencialmente, deve buscar a presença de Deus. Parece que a Irmandade está meio desanimada, meio cansada. Vamos dar glória a Deus, povo de Deus. Nós estamos aqui. Estamos vivos e o Senhor está na nossa vida. Não pode deixar a comunhão ir embora, não. Tem que trazer a comunhão aqui para perto de nós, para que o Senhor visite o nosso coração. Nós vamos pedir ao Senhor a sua bênção em favor do santo culto e que Ele mande para nós também do céu o conselho da sua santa palavra. Vamos juntos, ajoelhados, buscar a Deus em santa oração. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós estamos, Senhor, ajoelhados aos teus pés em santa oração nessa manhã, para sermos te agradecidos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação da vida eterna, que tu nos concede, se em tudo formos fiéis a Deus até o fim dos nossos dias. Senhor, te agradecemos pela oportunidade mais uma vez de cultuar. Ontem à noite já tivemos o culto online e em tudo o Senhor esteve conosco e agora de manhã cremos por fé que da mesma maneira tu estarás junto de nós. Ó Deus maravilhoso, cada um veio da sua casa, Senhor, proveniente dos seus destinos, para fazer a tua vontade, Senhor, para fazer a obra de Deus, para se entregar nas tuas mãos. E mais uma multidão de irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet também estão inseridos no culto da mesma forma, pois estão na mesma comunhão, ligados na mesma fé, Senhor, que é em Deus o nosso Senhor. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados,
famílias e testemunhados. Logo mais, após o santo culto, teremos o círculo de oração, onde apresentaremos as demais necessidades. Senhor, toma tudo na palma das tuas mãos, ajuda-nos, ó Pai, a em tudo fazer a tua vontade na terra. Nessa manhã, Senhor, enche esse lugar da tua glória, da tua presença, enche a nossa vida, Senhor, da alegria que vem do céu. Repreende, Senhor, do nosso caminho todo mal, toda pestilência, toda derrota, todo prejuízo. Que haja nessa manhã a virtude do teu Espírito Santo na vida da tua igreja. Senhor, nós cremos que o teu Espírito está entre nós e que tudo que nós precisamos, Deus tem na sua mão para nos dar. Abençoa os nossos irmãos na live, das mais diversas partes do país e até fora dele, que estão cultuando junto de nós, que a mesma alegria, que esse calor humano que está aqui, possa chegar até a casa do teu povo, Senhor. Eles possam sentir a tua presença. Repreende agora a frieza da tua igreja e nos enche da virtude do céu, Senhor, pois nós precisamos de ti de todo o nosso coração. Glória a Deus nas alturas. Manda-nos, Senhor, a tua santa palavra. Fala com a nossa alma, enche nosso coração de fé, enche-nos de esperança e de alegria em dias melhores diante da tua presença. Abençoa os músicos, organistas, musicistas, os obreiros, o ministério da tua obra, todos que estão aqui presentes e os que não puderam estar, outros mais que virão no culto da noite. Que todos possam ser abençoados, todos possam ser alcançados pelo Senhor, pois diante da tua presença todas as coisas são possíveis. Senhor, abençoa a nossa semana, abençoa o trabalho do teu povo, e tudo que nós fizermos seja para a glória do nome do nosso Deus. Assim, Senhor, direciona esse culto, nós entregamos tudo nas tuas mãos, é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus nas alturas. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, passar para os irmãos os anúncios aqui, como o Maxwell fez. Próximo domingo, dia 11, às 10 da manhã, será transmitida a Santa Ceia online, para a Irmandade aí da live, e presencial aqui para nós também. Então, essa Santa Ceia é online e presencial, tá bom? A Irmandade pode participar nessa. E também no domingo, às 18h30, Santa Ceia, mas aí é só presencial, não tem online. E na terça-feira, dia 13, às 14 horas, também Santa Ceia para a nossa Irmandade aqui do Alphaville, nos grupos que congregam domingo de manhã, domingo à noite e na terça-feira à tarde. Porém, será transmitido online só de domingo às 10 da manhã para a Irmandade aí da live. Não esqueçam, domingo às 10 da manhã, Santa Ceia aí online para nós. E do sábado para domingo, à meia-noite, eu vou fazer a live do início do jejum, que a gente faz todo mês, acho que é o 6º mês já, né? Ou 7º, nem sei mais. Mas da meia-noite de sábado para domingo, a gente entra em jejum até domingo depois da Santa Ceia, tá bom? Próximo domingo também tem reunião do ministério, né? A partir das 8 horas da manhã, e às 13 horas, reunião da Obra da Piedade. As irmãs da Piedade estão assistindo o culto aí de outras localidades, estão convidadas. Culto das mulheres, todos os sábados às 10 da manhã, online e presencial. Aula de música todos os domingos, às 8h30 da manhã, nessa congregação. E culto online todos os dias às 20 horas, nas terças-feiras às 14 e às 20, e nos domingos, que é hoje, às 10 e às 8 da noite também. E a mesa do amor, irmãos, é no próximo domingo que nós vamos fazer esses atendimentos da piedade. Então pedimos à Irmandade essa semana que traga os alimentos não perecíveis, para que a gente consiga fazer esses atendimentos dos necessitados. Tenho certeza que em tudo Deus vai ser glorificado por nós. Diga, irmã Mara. Vai ser no próximo domingo? É no próximo domingo, irmã Kátia? Então nós precisamos de uma ajuda, esse é um papel das irmãs. Nós precisamos que vocês, hoje no final do culto e ao longo dessa semana, informem as irmãs obreiras quantas crianças têm em casa, seus filhos,
que congregam aqui conosco, porque todo mês de outubro a gente faz alguma coisa para eles. Mas precisa dessa informação certinha, tá bom? Passe para as irmãs, para elas prepararem tudo o que tem que fazer para entregar para as crianças no próximo domingo, porque na segunda-feira que é dia das crianças, né? Dia 12 de outubro. Então, as irmãs, por favor, ou ao longo dessa semana, pode chamar no grupo, quem não veio, quem está aí assistindo online, eu sei que tem irmãs aí assistindo online que não estão no culto, por favor, dê essas informações para as irmãs, porque no ano passado parece que deu certo, mas foi na última hora, né? Tem sempre os atrasadinhos, não faz isso para a gente, não, já faz com antecedência, avisa as irmãs para elas deixarem tudo preparado. Conversando com as irmãs vai ser uma surpresa, que se a gente falar aqui, as crianças ficam sabendo, mas procura com as irmãs, que aí vocês vão poder colaborar também, ajudar, para fazer alguma coisa bacana para as crianças. Eu não sei onde está o do círculo da oração da... Momento, está pequeno, né? Está desse tamanho só, né? E amarelo ainda. Momento de oração, todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui nessa congregação. As irmãs têm vindo, mas se tiver algum irmão corajoso que quiser vir orar, aguentar elas, ficar 1h30 de joelho aqui, pode vir. As irmãs têm prazer que os irmãos venham. Irmãos, isso é importante. Nós já falamos para vocês, vamos repetir. Os irmãos devem ter percebido, isso não foi premeditado, isso não foi combinado. As orações dos nossos cultos online, dos nossos cultos presenciais, elas têm sido mais extensas, a irmã tem percebido? O irmão N faz uma oração maior, tanto quando ele está sozinho no culto online, na primeira e na segunda oração, e eu fui prestando atenção, falei, é isso mesmo, nós temos que fazer assim. Pensa num povo ruim de oração, somos nós, eu também me incluo nisso. E nós temos que mudar isso, irmãos. Uma igreja que não ora é uma igreja doente espiritualmente. Tem aquela igreja que eles saem de manhã... chamando a turma, eu não lembro o nome, os irmãos saem evangelizando de manhã, aos domingos, eu tinha um carteiro que era amigo meu, ele dizia que o membro da igreja que não faz aquele trabalho, ele é doente espiritual, ele está sem vida espiritual. Olha a importância que a gente participar, se é certo, se é errado, não compete a nós dizer, mas eles estão empenhados em fazer alguma coisa. Irmãos, vamos orar. A única pessoa que eu vejo falar do relógio de oração aqui no Alphaville é a irmã Angélica, oração das 9 horas, feita. Ou não estão fazendo ou não estão falando. É óbvio que não estão fazendo. É óbvio. Até o Senhor apertar nós de novo, aí é uma oração usada que é uma benção. Precisa disso, irmão. Vamos se dedicar ao Senhor, vamos buscar a Deus. Tem a palavra, tem o Senhor para nos animar. Uma oração não mata ninguém, nem que seja Senhor, a mesma de ontem, amém. Mas fazer alguma coisa para Deus. Nós vamos nos distanciando do Senhor. Essa pandemia aí veio mostrar que nós estamos precisando de Deus mais do que nunca. Dá para a irmandade aceitar esse conselho, no amor de Deus? Vamos orar? Pedir ao Senhor para nos encher desse dom. Na quarta-feira, Deus tocou no coração do irmão N, e nós ficamos muito felizes de ser reinserido o círculo de oração. É evidente que não mais de mãos dadas, porque nós não podemos mais. Então, no encerramento de cada culto, a Irmandade permanece nos lugares, e nós vamos fazer oração do círculo de oração, e vamos transmitir para a Irmandade na live também. Então, os irmãos devem procurar, a partir dos próximos cultos, os irmãos obreiros. Aquele livro de orações que vocês punham o nome, agora não vai ficar à disposição dos irmãos, até por causa de compartilhamento de caneta do próprio livro, mas vai ficar com os obreiros. Você fala para ele o que precisa, e eles anotam para os irmãos. E tem a relação da oração do círculo de oração, né, turma? Que vai ser agora a partir do próximo culto. Que vai ser orado com uma Camilinha, a bebezinha aqui, do Residencial 1 que está enferma, a Júlia, que tem síndrome neofrática, é isso? Deve ser. Para o círculo de oração, também vamos orar. E outros tantos mais que vão aparecendo, tá bom? Então, a Irmandade procura os obreiros para a gente poder fazer essas orações no círculo de oração. Cultos online, já falei, todos os dias. Nós temos uma busca dos dons marcada aqui para o Alphaville para o dia 31 de outubro, que é um sábado à tarde, mas a gente vai ver se muda ou não para segunda-feira, dia 2 de novembro, que é feriado, e fazer um culto na segunda à tarde, tá bom? Vem os irmãos de Sorocaba, tem bastante músico, vai ser uma festa, uma busca dos dons no feriadão, o povo lá comemora o Dia dos Mortos, nós vamos celebrar a vida de Deus em nós. Né, dia 2 de novembro, mas nós vamos avisando a Irmandade, para ver se vai ser dia 31 ou dia 2. O que mais, mãe? Tudo certo? Vamos fazer as ofertas, irmãos? Para a gente já cantar o hino e ficar para a palavra? Aí nos bancos estão os envelopes, para a Irmandade poder contribuir para a obra de Deus. Lá com os irmãos, com as irmãs na portaria, está a maquininha de cartão. Se alguém for precisar passar cartão, serve a Deus com alegria. Aí no link do vídeo, na descrição do vídeo está o link do livro da Hora da Bênção, para a gente conseguir terminar a igrejinha lá de Itapirapuã Paulista. E nós combinamos de revezar, a hora que dá uma adiantada lá,
passar essa receita do livro para Sorocaba também. Assim a gente vai ajudando a obra de Deus, tá bom? Os irmãos precisarem ofertar com cartão, procure os irmãos na portaria e os demais, os envelopinhos estão aí no banco e nós vamos ofertar a Deus. Espera os irmãos terminarem lá para a gente poder orar. Vai dividir a aula de música em 2 turnos, André? De manhã e à noite? Não, porque você só pode vir de manhã. E o Samuel fazer à noite, se alguém quiser. O que você acha, Samuel, as cordas para ajudar? Porque o André já começou a ficar entulhado aí de turma. Aí. Né? Tem mais, entrou mais 3, 4 mais instrumento, né? 3 violinos e 1. Bom, a gente combina. De qualquer forma, a gente avisa a mandar depois para ver se faz em 2 turnos a aula de música, para poder render mais. Porque já não dá conta mais, não. Alphaville é a congregação do saxofone. Todo mundo quer tocar saxofone aqui, que benção. E agora violino, né? Tá bom, glória a Deus. Pronto, turminha. Vamos ficar de pé para a gente orar a Deus? Apresentar as ofertas, por favor. Eterno Deus, diante da Tua presença, nós colocamos a oferta do Teu povo. De maneira nenhuma, Senhor, queremos negociar o Teu reino, nem as Tuas bênçãos, mas agradecer ao Senhor com tudo o que temos, com tudo o que somos, demonstrando a Deus também o nosso compromisso com a Tua obra. Senhor, recebe desde o céu a oferta da Tua igreja, faz prosperar o caminho dos Teus filhos, onde pusermos as nossas mãos, coloca as Tuas mãos santas, que operam milagre e maravilha. Que nessa manhã o Teu povo saia daqui contente, com a sensação de dever cumprido, não para com a nossa igreja, tampouco para com o ministério, mas para com o nosso Deus, que segundo a Tua palavra é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, dá o Teu galardão a nós e dá-nos graça de sempre estar diante da Tua presença. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos de todo o coração, no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Eles vão passar recolhendo, para vocês não precisarem se aglomerar aqui na frente. Enquanto os irmãos recolhem, vamos preparar o hino 79, 7, 9, e vamos aguardar a palavra de Deus. Irmandade aí da live, compartilha a live com o povo de Deus. Avisa que está na hora da palavra. Santo Deus. Glória a Deus. Tem uns músicos aqui, ó, que acho que tem que entregar o deles. Pode fazer, mandando, pode fazer. Era isso mesmo, uma vez das crianças. Grande amargor, sei que eres consolo, recorre ao Senhor. Tu acharás graça e virtude e vida terás. Força, amigo sincero, é Cristo Jesus, que salva o perdido, glória aos céus. Tua voz levanta ao Redentor, clama por socorro, clama
Glória a Deus. Irmãos, principalmente os irmãos da live, mas acho que a nossa irmandade também, os que estão nos grupos da Hora da Bênção, que eu acho que são 10 grupos, com 250 pessoas cada um. Tem uma hora que melhora, tem umas 4.000 pessoas, mais ou menos, que recebem conteúdo da igreja diariamente. A irmandade deve receber ao longo do dia, quantas vezes por dia, Marcos, você manda? Umas 3 vezes por dia. O irmão Max sempre manda para vocês mensagem. A irmandade aqui do Alphaville também recebe? Acho que a maior parte de nós recebem, né? E os irmãos da live, dos cursos online, quem que é o irmão Max? Quem que é o irmão Max? Não apresentar o irmão Max para vocês. Vem cá, irmão Max. Bonito não é. Mas é bom, é gente boa. E teve um irmão que viu um dos nossos irmãos de barba. Falou, o irmão está de barba. Eu falei que hoje ele esqueceu. Normalmente no culto ele tira e cola só depois do culto, quando ele vai embora para casa. Salve do povo, irmão Max. Eu sou da igreja com a paz de Deus. Amém. Eu sou o irmão Maxwell. Alguns irmãos aqui já me conhecem na Alphaville. Tenho mandado essas mensagens. Deus, foi uma oração que eu fazendo com Deus numa madrugada. Eu ainda estava participando mais constantemente na oração da madrugada. E Deus falou comigo uma parte me tocou muito forte. Falando assim, as pessoas precisam receber constantemente uma palavra. E eu, para me comunicar verbalmente aqui, falando com todos, é muito difícil. E desde garoto eu sempre gostei muito de escrever. E eu falei, então, dessa forma que eu ia usar para tentar chegar na casa das pessoas, até as pessoas. E hoje Deus permitiu da gente ter o acesso da internet, os grupos do WhatsApp, e dessa forma Deus acabou permitindo de eu poder estar mandando essas mensagens. E por incrível que pareça, eu mando prints diversas vezes para o irmão Rodrigo, falando, olha, Rodrigo, como que tá chegando essas mensagens? É gente do Pará, gente de Minas Gerais, quantas pessoas precisando daquela palavra. E eu vou contar uma aqui que o Rodrigo não sabe, até rapidinho, para poder mostrar como Deus tem agido. Numa dessas mensagens, outro dia, é muito difícil eu conseguir mandar na madrugada, né, perto do até porque eu levanto cedo para poder trabalhar. E eu mandei uma mensagem, acho que falava sobre ansiedade, suicídio, enfim, foi um drama muito ruim que eu passei. E Deus me tocou e foi uma mensagem extremamente curta. Escrevi e mandei. E uma moça de Mato Grosso do Sul me respondeu quase que constantemente, assim, quase que de imediato. Ela falou assim, nossa, Deus acabou de te usar, porque eu estava tentando me suicidar agora. Na hora eu acabei ajoelhando, comecei a orar a Deus e entender como que Ele estava me usando naquele momento. Então, é muito fraco, assim, às vezes eu vou até pedir perdão para os irmãos, porque às vezes não é palavras minhas, às vezes eu pego de algum servo de Deus, pergunto se eu posso compartilhar aquela palavra, compartilho com todos, porque ela vai chegar com certeza para alguma pessoa que está necessitada naquele momento. E foi o que aconteceu nesse dia, e nesse dia Deus me usou de eu escrever uma mensagem extremamente curta, e chegou até aquela moça, que com uma filha pequena, ela falou que estava com a filha pequena do lado dela, que estava com os comprimidos, que ela ia tomar os comprimidos, mas Deus acabou me usando naquele momento e libertando ela daquele suicídio naquela madrugada. Então eu peço para os irmãos que orem por mim, pela minha família, que me dê forças para eu continuar mandando. Às vezes eu não consigo, infelizmente, a gente não consegue estar todo o tempo mandando essas palavras, mas foi um comprometimento que eu fiz com Deus, com todos. Com certeza, pelo menos uma palavra por dia, eu vou me esforçar para poder estar mandando para todos, tá bom? Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Deus abençoe, Max. Muito bom, irmãos. Cada um trabalha um pouquinho, né? Nós somos uma equipe, esse culto online surgiu assim, para a glória do nosso Deus. Uma outra novidade, que deve surgir nos próximos dias, nós vamos ter os cultos para os jovens, tá bom? Que vai ser transmitido online. E o primeiro culto quem vai atender é o irmão Nicolas, que é o nosso músico aqui.
que quem fez a oração do Pai Nosso o dia que eu estava no Mato Grosso do Sul. Eu perguntei, ele falou, eu faço. Eu falei, agora você vai fazer, porque eu vou avisar para a Irmandade. Agora ele vai fazer. E está ansioso, acho que já estudou a Bíblia de capa a capa, vai ser uma pregação de arrancar pica-pau do oco. Glória a Deus. E é isso que nós queremos mesmo, ver a mocidade servindo a Deus e todos trabalhando na obra de Deus, assim como as nossas irmãs também. Mais alguma vez? Não, irmão Henrique? Vamos aguardar a santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos, Samuel. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia. Aleluia, Jesus. Sim, próxima sexta-feira, dia 9, irmão Cosmo? Dia 9, inicia a live de estudo bíblico. Logo em seguida, o culto que o irmão N atende às sextas. Então, acaba o culto, às 9h30 da noite, começa a live de estudo bíblico para a nossa Irmandade, para todos nós aprendermos um pouquinho do Senhor. O irmão Cosmo vai ministrar essas lives aqui da igreja para nós, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para toda a igreja, e o chat vai ficar aberto para mandar de discutir, perguntar, conversar, aprender um pouquinho do que é bom. Diz que sexta-feira é o dia da maldade, vai ser o dia do aprendizado da palavra de Deus para nós, né? Então, se você tem algum compromissinho, alguma baladinha, algum happy hour, trata de ficar na sua casa e aprender a palavra, senão Deus vai pegar você. Vai pôr você num lugar bom. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. A palavra que Deus pôs no coração. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Tá ok? Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. Andar de ouço com bastante atenção, que essa palavra, só a leitura já fala tudo que nós precisamos. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra bastante conhecida, que a Irmandade já conhece. Bonita de ouvir. Se houvesse, eu nunca fiz essa medição, essa aferição. Não saberia dizer para os irmãos como é isso. Mas se houvesse um grau de dificuldade de pregação na palavra, essa seria uma palavra fácil. Não é o meu caso, que para nós, né, irmã, todas são difíceis. Porque nós não estamos falando para uma plateia qualquer. Nós estamos falando para servos e servas de Deus. Para pessoas que, mediante o que sair daqui, vão tomar decisões, vão tomar diretrizes na sua vida, vão depositar suas esperanças, os seus sonhos. E uma pessoa que perde as esperanças, ela fica com muito pouco ao que mais perder. A palavra de Deus é sempre santa, é sempre pura, e ela tem sempre o seu real efeito na vida da igreja.
para ouvir, ou então, se fosse o caso, para pregar, é boa, é bonita, mas eu posso imaginar para João, não deve ter sido fácil de escrever. Exilado, sozinho, ameaçado, subjugado naquela ilha, precisava, a pior coisa que uma pessoa, a coisa mais difícil de uma pessoa perder é a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Está na Constituição. É bem primeiro, é bem primordial. E às vezes, irmãos, ou na maioria das vezes, é nesses momentos de exílio, nesses momentos de aflição, de tristeza, de desolação, que saem algumas pérolas de Deus para nós. Se os irmãos pegarem o nosso hino 52 do nosso inário, ele foi escrito dentro de um quarto escuro, por um músico, um encarregado regional, com a mais profunda depressão. Se os irmãos lerem a letra desse hino, depois, dá para mudar aí, Bruno, não tocar ele no final? Tem a letra dele aí, né? Muda para o 52, o último. Só quem passou por isso sabe o quanto foi difícil. É lindo, a letra é bonita. Para nós cantarmos, todo mundo chora, todo mundo se emociona porque é bonito. Mas no dia que ele estava lá no quarto escuro, não deve ter sido bom. Não deve ter sido bom de escrever. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, nós perguntamos a Deus, por que, Senhor? Nós queremos, na verdade, às vezes nem é a resposta, é um alívio daquela dor. Eu sabendo por que eu estou passando isso ou aquilo, eu pelo menos tento me conformar, porque quando você não tem uma explicação, você fica num espírito de inquietação. Por quê? Por quê? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Por que eu estou passando isso? E o Senhor te diz, em meio a tantas... Irmãos, Deus está aqui junto de nós, irmão. Em meio a tantas perguntas que você tem feito, a tantos questionamentos, eu vou te responder, te diz Deus, uma pergunta que você não fez. O Senhor diz a todos nós, eu amo a tua alma. Eu amo a tua vida. Eu amo você. Eu amo o que é teu. Eu amo a tua casa, eu amo os teus filhos, eu amo os teus bens, tudo que é teu é meu, fui eu quem te deu. E esse momento, esse deserto que você está passando, que você está enfrentando, ele tem um motivo, e o seu porquê é respondido agora, é para a glória do nome do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. É para a glória de Deus em você, para a glória de Deus na tua casa, para a glória de Deus na tua vida. E há portas que Deus fecha, há portas que Deus abre, há portas que nós fechamos e depois Deus abre, há porta que nós abrimos, depois Deus tem que fechar. Às vezes abrimos portas para o pecado, abrimos portas para a fraqueza, e o Senhor vem sorrateiramente e fecha, para que ela não se torne a abrir. Irmão, irmã, a tua vida está na mão de Deus. Glória a Deus, quem dera, irmão, nós tivéssemos a fé, que acho que é o primeiro tema, né, irmão Cosmo, do estudo sobre a fé. Quem dera que nós tivéssemos a fé, essa fé que nos vai ser ensinada nos próximos dias. A palavra diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, os irmãos lembram da campanha do grão de mostarda? Ainda ontem levei a Helena no primeiro aniversário dela, primeiro encontro social dela, da companheirinha dela, outra Helena, filha da irmã Claudinha com o irmão Washington. E ainda na hora da oração lá agradecemos, Senhor, essa Helena é um grãozinho de mostarda, porque ela fez aquela campanha do grão de mostarda, ela não podia engravidar, e ontem nós celebramos o primeiro ano da Helena de vida, glória a Deus nas alturas. Irmão, se tivéssemos essa fé, todos esses medos, todos esses anseios, essas dúvidas, elas fugiriam de nós. Mas eu não sei também, irmão, com a nossa razão humana, com a nossa capacidade humana, se tivéssemos essa fé poderosa que a palavra propõe, certamente nos afastaríamos de Deus e só viríamos na hora que precisássemos, e a fé seria o condutor do nosso milagre. Fica sabendo de uma coisa, a tua vida está na medida certinha.
Deus te dá a porção certinha que você precisa. Não te deixa rico para não ser soberbo, nem miserável para não ter que mendigar o pão, mas te dá a porção costumeira. E eu tenho certeza que todos os que estão aqui essa manhã e os que estão assistindo pela live poderão dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, porque Deus tem suprido a minha necessidade, Deus tem aparecido na minha vida na hora certa, e o Senhor manda essa sua palavra para te dizer: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, pois tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o Senhor te diz: eu venho essa manhã por essa palavra, retribuir a tua fidelidade, e te dizer com todas as letras: a porta que eu abro, ninguém fecha. Senhor, eu estou com dúvida. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei se devo ou não devo fazer. Já era tempo de você saber as decisões a tomar, porque você me conhece, te diz Deus desde sempre, mas não tem problema. Você pode se cansar de orar, mas eu não vou cansar de dizer que sou Deus na tua vida, e que a porta que eu abri ninguém vai fechar. Senhor, mas se tiver um laço, o Senhor é aquele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se tiver uma maldição contra a tua vida, pelo poder da palavra, ela se torna uma benção, irmão. Mas se quiserem meu mal, Senhor, podem querer o quanto for. A palavra diz que pode se juntar ao ajuntamento dos malfeitores no inferno contra você. Eu quero o teu bem. E o que prevalece é a luz ou as trevas? É o bem ou o mal? É Deus ou é o adversário? É Deus quem prevalece na nossa vida. Senhor, mas esse quer meu mal, aquele quer meu mal, o outro está fazendo alguma coisa contra mim. Irmão, deixa fazer o que quiser. Sobre a tua vida tem uma bênção, e não é só para você, é para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos e para os filhos dele também. E toda a tua geração será bendita na terra. Dá para você dar um glória a Deus essa manhã, irmão? Será que a igreja já acordou para participar da palavra? Então toma posse da tua bênção, pega a palavra, pois o que Deus abriu, Satanás nenhum vai fechar. Glória a Deus. Seja na saúde, seja na família, seja no ministério. Nós, quando passamos essa turbulência algum tempo atrás aqui na CCA, o Senhor vai acabar tudo. Como vai acabar? Se a árvore que o Pai plantou ninguém arranca, e a obra de Deus não está na nossa mão, a obra do Senhor é Ele quem cuida. Assim é na tua vida, assim é no teu trabalho, assim é nos teus estudos, assim é nos teus projetos, assim é na tua empresa. Onde tiver a tua mão, tem a minha mão. Eu não te prometi uma bênção de uma semana, de um dia, nem de um mês. Eu te prometi uma bênção de vida eterna. De vida eterna, irmão. Não é por agora, não tema. Você está passando algum medo, por alguma perseguição, por alguma coisa, o Senhor te diz essa manhã: aquieta o teu coração, pois eu estou trabalhando ao teu favor, e não do teu inimigo. Do teu favor, porque Deus, quando tem obra para fazer, irmão, vem muita guerra, vem muita luta. Quando Deus tem uma vitória para dar, nos dias que precedem essa vitória, as coisas apertam de todo lado, porque o adversário vê que já perdeu. Então ele vai tentar de todas as formas destruir, ele vai tentar de todas as formas fazer você desistir. Ele não pode tirar a bênção da tua mão, mas ele pode te fazer largar ela. Não é para mim, eu não consigo, eu sou incapaz, eu não posso, eu não tenho capacidade. É verdade, irmão, mas você tem uma escolha de Deus na tua vida, e Deus capacita aqueles a quem Ele escolheu. E o Senhor te diz: você é um escolhido de Deus na terra. Você é uma escolhida de Deus na terra. Senhor, vai acabando 2020 e vem o 2021, e eu estou vendo que a coisa vai ficar pior. Vai ficar pior? A minha bênção está sobre a tua vida. Meu Deus, irmão, quero a Deus que essa palavra seja comigo, com a minha esposa, com meus filhos. A minha bênção está sobre a tua vida, a minha mão está sobre a tua cabeça. O adversário está rosnando, está latindo, está rugindo, está miando, está cacarejando, está fazendo o que quiser, mas a minha palavra está sobre a tua vida. Abre a tua boca e dá um glória a Deus com alegria. O Senhor te diz: o que eu vou fazer é para confundir o inferno.
barco está balangando, vai cair, Senhor, vai virar, a canoa vai virar, não vai virar, porque o Senhor do barco, o Senhor do mar está contigo, fica firme, não volta atrás, continua no teu propósito, eu vou abrir porta, vou abrir janela, vou arrancar parede, vou abrir estrada, vou abrir o mar, vou abrir picada, vou afugentar o diabo, mas a tua bênção vai chegar. Mas tem que crer, irmão. Pelo amor de Deus, tem que crer na palavra. Bendito seja Deus. Tem que confiar no Senhor e crer de todo o teu coração, irmão. Não deixa o inimigo entrar na tua casa, irmão. Não deixa o adversário entrar no teu casamento. Não deixa o adversário destruir o que Deus está construindo. Se você veio aqui essa manhã, ou está aí na live essa manhã com algum propósito de destruição, de separação, de alguma coisa ruim, em nome de Jesus Cristo, volta atrás. Que o inimigo quer fazer você largar a tua bênção. Ele está te convencendo, ele está jogando, minando na tua mente. Larga, deixa, desiste. E quando você fizer isso, você perde a bênção. E ele vai te mostrar ele com a bênção na mão. Falou, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, né? O que a molecada diz. Você largou, agora é meu. E aí só vai restar para você choro e tristeza. Fica firme no Senhor. Resiste ao diabo e ele vai fugir de ti. Se a Irmandade crê, muito bem. Se não crê, eu creio. Eu vou levar minha bênção. Essa manhã o Senhor está repreendendo um monte de espírito imundo na tua vida. Na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho. Ida, iamuia, lá, sali, cantala, maia. Úria, santo é o Senhor. Aleluia. Esse mês de outubro vai começar diferente para você. Vai chover na tua horta. A chuva temporã e seródia vai vir. Glória a Deus. Avisa amanhã no teu trabalho. O Senhor vem chegando com uma grande bênção. Porque tendo pouca força não guardaste a palavra da minha paciência. Você não é crente de carro novo, você não é nem crente de charrete, nem de bicicleta, nem de pé, você é crente de vida eterna, e por causa da tua fidelidade, tem uma bênção muito grande sobre a tua cabeça, uma bênção muito grande sobre a tua casa, sobre a tua família. Avisa lá ainda hoje se puder, o Senhor vem saltando sobre os outeiros com a bandeira de vitória. Quando vinham nas colinas, principalmente em Jerusalém, quando o rei Davi voltava da guerra, eles olhavam para cima dos montes. Por isso ele também escreveu, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Olhando vinha-se o exército, vinha voltando da guerra. E quando Alamaia, canta Jesus, aleluia. Eles olhavam, irmão, e quando viam eles voltando, dependendo da bandeira que estava hasteada, aqui debaixo da cidade a festa já começava. Levava meio dia para eles tornar a chegar, de tão longe que estava, porque eles já viam uma bandeira de vitória, e o povo já começava a festejar, já começava a assar os animais, já começava a fazer festa, as mulheres pegavam os tamborins e cantavam e dançavam, porque o rei vinha voltando com vitória. Irmão, pela fé, olha para o monte que é essa palavra, e veja uma bandeira de vitória na tua vida. Vai levar um meio-dia, um pouquinho para ela chegar na tua casa, mas já pode festejar. Avisa lá o povo, é vitória de Deus na nossa vida, é vitória de Deus na nossa casa, é vitória de Deus na igreja de Deus, irmão. Não escapa um, avisa as irmãs lá na cozinha, que Deus vem chegando com vitória lá também. Recebe, irmão, a virtude de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Recebe a unção da palavra de Deus na tua vida. Recebe a libertação agora. Esse espírito que te acompanhou até aqui vai cair agora, no nome do Senhor Jesus. Haja paz na igreja. Aleluia. Haja paz, irmão. Haja paz na igreja de Deus. Senhor, eu estou aqui só o caco, só o pó. Não tem problema. Do nada Deus faz tudo. A vida te deu uma rasteira, não foi? A vida te passou a perna, você caiu, não caiu? O justo cai 7 vezes Deus levanta. Alamaia, Jesus. Senhor, eu fiz alguma coisa, falhei em alguma coisa, não tem problema. Sai errado para você, mas para mim sai certo. E o Senhor te diz, porque eu te amo. Olha, irmão, não vai prestar, viu, ele? Porque eu te amo. Eu vou fazer as coisas sair direitinho.
Sabe aquilo que está anotado no papel? Sabe aquele projeto do papel? Não rasga, não joga fora, não usa Radex, não muda de folha, é daquele jeitinho que está lá, é o que eu vou fazer na tua vida. Você não sabia, mas quem pegou tua mão para escrever aquele papel fui eu. Aquilo era uma profecia da tua boca para a tua vida. Se tem um crente aqui, pode crer, irmão, pode dar glória a Deus. Não muda, Senhor, vou fazer um ajuste aqui no plano. Não, eu não faço ajuste, eu não dou jeitinho, eu entro e não peço licença. É igual a autobahn na Europa, nos Estados Unidos. Se tiver morro, passa por cima, passa por baixo. Se tiver rio, passa por cima, passa por baixo, mas não faz curva, não muda. O meu projeto não muda. Se tiver montanha, nós vai passar. Se tiver rio, nós vai passar. Se tiver fogo, nós vai passar. Se tiver demônio, nós vai passar. Recebe força em nome do Senhor. Passa, continua, engata aí o teu carro e vai para frente. Pega o teu barco nesse rio da vida e vai para frente. Você já tem o destino. É lá que você quer chegar? É lá que eu vou te levar, diz o Senhor. E aqui, irmão, está aberta a porta da palavra. Espero em Deus que toda a irmandade creia na palavra e que se entregue à palavra e diga: Senhor, eu quero tudo e mais um pouco que tu tiver para me oferecer. Senhor, eu quero sim bens materiais, mas quero também sentir a tua virtude, sentir a tua glória, sentir a tua presença. Não põe pressa em Deus, deixa Deus operar. Senhor, se não for assim, eu vou largar a mão. Não faça isso, não seja intransigente. Se não for assim, você continua orando. Aí quando você for ver e não for assim de novo, você continua orando. E você continua orando. E você continua orando. Porque oração, irmão, derruba qualquer barreira na nossa vida. A oração derruba qualquer espírito, qualquer mal, qualquer coisa que se levantar contra nós. E o Senhor te diz: as tuas orações estão guardadas no memorial de Deus. Cada uma delas. As que você faz no volante, a que você faz no escritório trabalhando, a que você faz na tua casa, irmã, a que você faz dentro de um avião, a que você faz na hora de deitar, que às vezes a coragem não dá para ajoelhar, deita no travesseiro, fala meia dúzia de palavras e dorme, está tudo anotado. E eu gosto tanto de você, que eu vou fazer realizar cada um dos teus pedidos. E aqui, irmãos, finalizando a palavra, João passou tudo o que nós vimos, mas resistiu ao Senhor. Escreveu o Apocalipse, teve revelação. Você não percebeu, irmão, que nessa tua prova você é mais crente do que antes? Você notou isso? Que antes, por muito menos, você largava tudo e ia embora? Que por muito menos você já tinha desistido? De quantas igrejas você já passou até chegar aqui? Meia dúzia? 15? 50? Não dá, eu saio, não dá, eu saio. E agora o adversário está te martelando e você está igual massa de pão. Quanto mais bate, maior você fica. Quanto mais bate, maior você fica. Senhor, não reda o pé. Se é por fé, se é por teimosia, eu não sei, mas daqui eu não saio. E o Senhor te diz: ninguém, não nasceu espírito estranho para tirar minha mão de sobre a tua cabeça, de sobre a tua vida, de sobre os teus filhos. Então, irmão, preparemos-nos. Eu tenho uma pergunta, irmandade, a fazer. Nós veremos daqui os próximos dias os meninos atender os cultos de jovem. Será, irmão, que nós queremos os nossos filhos aqui pregando a palavra de Deus? Pensou o Enzo pregando a palavra? A Helena pregando a palavra? O Caio, a Bia? Já pensou, irmã? O Gabriel, a Isis? Quer, irmã? Os teus filhos pregando a palavra de Deus? O Yuri, já pensou? Eu quero, irmão. E hoje Deus manda fazer uma promessa aqui para esse povo que está aqui, para você que está assistindo aí na live. A tua casa será chamada casa de oração. A semente que você está plantando dentro da tua casa é boa, é tão boa que ela vai dar 100 por 1. Vai chegar o dia de você ver gente comer da boca dos teus filhos, de Deus usar, e você sabe que é verdade, porque da boca deles você já tem comido. Você já tem comido. Glória a Deus. Um dia o Caio subiu em cima de uma caixa de sapato, tão pesado que ele era. Quem vê o Caio agora, o tamanho do Bruno.
e estava lá pregando, fingindo que hoje ele nem falar não fala, que ele é muito tímido. E eu estou sentado no sofá e ele está lá que prega, e glória a Deus. E uma hora eu pegava o véu da mãe, outra hora eu pegava o meu sapato e prega. E eu estou ali no sofá vendo ele brincar e falo, meu Deus, quanta prova, quanta luta. De repente eu pensei, ele vira para mim, tinha uns 4 anos, pôs o dedinho na minha cara e falou, papai, tem prova, tem luta, mas tem vitória. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Irmão, tem prova, tem luta, mas tem vitória na tua vida. Se prepara, enquanto você está aqui, eu estou fazendo uma visitinha na tua casa, eu estou fazendo uma visitinha na casa dos teus filhos, da tua família, e o que Deus está abrindo por essa palavra, nunca mais se fechará na tua vida. Dá glória a Deus, irmão. Ensurdece o inferno com glória que sai da tua boca. O que começou hoje é só uma pontinha do que você ainda vai abraçar na tua vida. O que você está vendo hoje é um pouquinho do que você vai abraçar. Te diz Deus, prepara a tua casa, firma bem as tuas estacas, amplia o lugar das tuas habitações, porque a bênção vai vir pelo céu, pelo telhado, pelo chão, pela parede, pelas portas, pela janela. É tempo da igreja de Deus cantar, irmão. E eu quero estar vivo para ver essas bênçãos. E elas vão ser logo, dentro em breve. E o povo de Deus vai glorificar o Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Nosso irmão N vai vir agradecer o culto para nós. E nós vamos ajoelhados buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, bendito é o teu santo nome, Senhor, aleluia. Altíssimo, glória soberano Deus, Pai aleluia, de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos aos teus pés, agora em ato de agradecimento, Senhor, por esse culto que foi aberto em nome e em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor eterno, porque o teu poder, a tua virtude, o teu Espírito está no meio de nós, Senhor. Graças te damos pela aula de música, graças te damos pelo bom comparecimento da Irmandade, graças te damos, Senhor eterno, pelas famílias, pelos nossos irmãos, irmãs que estão nos acompanhando até esse momento na internet. Graças te damos, Senhor, pelas ofertas. Nós te somos gratos pelos conselhos, Senhor, e maiormente te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Ó Deus de misericórdia, tu és um Deus, Senhor, que é sobre todas as coisas, que sonda os corações e as mentes, Senhor. E hoje tu abriu a nossa vida, aleluia. Tu abriu, Senhor, o intento do nosso coração, tu é conhecedor. Senhor, por esta oração, por este culto, por essa palavra, nós já estamos, Senhor eterno, declarando a nossa vitória, aleluia. Ó Pai de misericórdia, repreende o devorador das nossas vidas, pelo amor do teu santo nome. Aonde há perturbação, enfermidade, causa perdida, Senhor, repreenda, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus de piedade santa, esteja conosco, Senhor, não só no decorrer desse culto que ainda não terminou, mas esteja conosco na multidão da tua misericórdia, todos os dias das nossas vidas, pelo amor do teu santo nome, velando, Senhor, pelo cumprimento da tua boa obra em nós. Ó Deus de piedade santo, nas Escrituras há o registro que o teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para dar o exemplo do teu poder e da tua glória, passava nas cidades e ia curando os enfermos, Senhor. Agora a tua casa, Senhor, os teus filhos já legitimados no sangue do Cordeiro, que trouxe aflição, enfermidade e causa na tua casa, Senhor. Nós, Senhor eterno, por essa oração, aleluia, nós já declaramos a cura, a libertação, aleluia, a situação resolvida no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus de piedade santo, graças te damos por tudo. Ainda esteja conosco com teu Filho que procederá com o Senhor, com o círculo de oração. Esteja conosco, Senhor, e aonde tem as causas impossíveis, trabalha pelo amor do teu santo nome. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus eterno. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus santo, Deus poderoso. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Todos de pé, irmãos. Dá para fazer a mudança aí, né, Brunão? 52. Vamos despedir com o cântico 52, irmãos.
Esse hino é o que eu falei aos irmãos, que foi escrito num momento de muita aflição. Cada um desses hinos que nós escrevemos foram buscados depois confirmação a Deus, pedindo ao Senhor a aprovação. E houveram uns que houve necessidade de mudança, e eu lembro muito bem que esse hino, nós estávamos ali no centro de São Paulo, na Armênia, e quando cantou esse hino, que nós fomos orar para pedir a confirmação, a glória de Deus desceu entre nós, não houve quem não chorasse. Então os irmãos cantem, mas presta atenção na letra. É uma oração, esse hino é uma oração, uma coisa linda. Vamos lá, irmã Dani. Glória a Deus. Santo Deus. A Deus eu consagrei-me de todo o coração, servir sempre quero, entrego minha vida às mãos do meu Senhor. Pode tocar agora se quiser, vai. Eu sou meu refúgio, a minha salvação. É o meu escudo e da libertação. E eu constantemente serei ao meu Senhor, que deu-me sua graça, amor, ó Rei dos Reis, como exprimir, ó bom Senhor, és para mim, sou dependente de ti, ó Rei dos Reis, jamais vou eximir de te honrar, de te servir, pertenço só a ti. E meu feliz viver, é Deus quem me concede, pois grande é o seu poder, embora se levantem as lutas contra mim, perseverante até ao fim, ó Rei dos Reis, não tenho como exprimir, com bom Senhor, és para mim, sou ó Rei dos Reis, jamais vou me eximir
Glória a Deus. Tem alguma coisa já do círculo de oração? Ainda não, né? Só esses daqui. Tem aí? Vamos fazer a oração do círculo de oração, irmãos? Glória a Deus. Vai virar para lá? Tá bom. Pode ser. Para ouvir a turma, né? É a do órgão também, tudo. Tá. Vai ser criada uma lista só para o círculo de oração. Então, mas hoje, como nós tínhamos essas necessidades, já entrou a Camilinha ali do Residência 1 e também a Júlia que está aqui. Nosso livro de oração está no 21.207 nomes, para mandar ter ideia de quanto nós já oramos. Então, nós vamos orar. Vou encerrar o culto, vou descer aqui para ficar junto da Irmandade, e nós vamos fazer a oração. Não vai embora, não, é mais 5 minutinhos de oração. Vamos orar por essas vidas, vamos apresentar na mão de Deus essa causa dessa bebezinha de 1 aninho, que mora aqui perto, a Camila, é muito séria, muito grave. Precisa de oração. Um bebê com essa idade, com câncer, irmão, um neuroblastoma, precisa de muita oração. Mas o mesmo Deus que libertou a Juju vai libertar ela, no nome do Senhor Jesus. Nós temos orado em todos os cultos, irmão Wayne, todos os cultos nós temos orado. E vamos continuar orando, tá bem? Então, nós vamos, ao invés de fazer a oração do Pai Nosso, fazer esse círculo de oração, tá bom? Estendam as mãos para receber a saudação, a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o conselho da palavra, estejam dentro dos nossos corações. Amém. Se a vontade quiser sentar, pode, irmão, acho que é melhor. Wayne, quer fazer? De pé? Moene falou que é de pé, gente. Ele passa a semana toda sentado, então agora está dando microfonia o meu, Brunão. Já está nessa câmera aqui? Está dando um circo-tico aqui. Som. Está dando ainda. E vai dar mais ainda. Só quem está acordado dá um glória a Deus. Vamos ver. Graças a Deus. Você pensou assistir o culto dormindo? Tá bom aqui, Brunão? O som, como é que tá? Tá bom? Vamos, irmão, estenda suas mãos e ore junto da gente. Vamos clamar por essas vidas, porque só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, coloca força agora no coração desse povo para orar junto comigo, Senhor. Que o teu povo esteja em comunhão, que o teu povo esteja em clamor, que o teu povo esteja, Senhor, ligado no céu, porque esse momento é um momento sublime, é um momento onde a tua igreja abre mão de tudo para todos, Senhor, pelo bem de alguns, para que possam ser beneficiados através dessa oração. Não é por causa de quem ora, é por causa do Deus para quem nós oramos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra aqui agora com a tua virtude, com o teu poder, com a tua unção. Senhor, abre a boca do teu povo para glorificar. Igreja, cadê o clamor da igreja, irmão? Cadê o clamor da igreja? Cadê o clamor da igreja? Coragem, irmão, ora, clama, busca, pede, entrega a tua vida na presença de Deus, derrama a tua vida na presença de Deus. Senhor eterno, Alamaia, nós te apresentamos, ó Deus, a vida de cada um que está aqui. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas necessidades, quantas provas e lutas e tribulações o teu povo tem passado. O nosso adversário tem lutado ferozmente para destruir as famílias, para destruir, Senhor, a igreja de Deus, mas nesse momento nós declaramos: a nossa família pertence ao Senhor Jesus, a nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Senhor, oramos agora pela vida da Júlia, que está passando essa enfermidade, Senhor. Talvez nós nem a conheçamos, mas tu a conheces, tu sabe quem ela é, Senhor. Onde ela estiver agora, pela virtude do céu, pela virtude dessa oração, pela virtude da tua palavra, meu Deus, Alamasalaia, passa lá agora, Senhor, onde ela estiver. Júlia, Jesus Cristo te dá saúde. Ó Espírito de Deus, visita ela agora. Repreende esse mal agora. Repreende essa enfermidade agora. Para a glória do teu nome, Senhor. Oramos pela Virgulina. Senhor, oramos pela Juliana. Senhor, tu sabe o que estão passando. Oramos pelo irmão Alê. Oramos pelo irmão Eliezer, deficiente visual lá de Sorocaba. Coloca a tua mão santa de cura, de libertação, e abre essas portas que tu prometeste. Senhor, oramos pela Camilinha, por esse anjinho, Senhor.
1 ano de idade, a idade da Helena, da outra Helena, a idade dos bebezinhos, Senhor, irmão N, a irmã Débora tem um bebezinho também, Senhor, não dá para imaginar a aflição desse pai, dessa mãe, Senhor Jesus, na comunhão da igreja, irmão, se você tem um pouquinho de misericórdia no teu coração, clama por essa criança agora, clama por essa vida agora. Eu lembro-me, Senhor, que nos primeiros dias que oramos pela Juju, o irmão Gerê ainda estava aqui junto de nós, ele orou aqui nessa igreja e dizia: Senhor, o nosso desespero é tanto, que nós te pedimos, tira 1 ano de vida de cada um aqui e dá para Juju, Senhor. Deus, tu foste bom, que nos revestisse de saúde, a ela também, e agora nós apresentamos a Deus a Camila, em nome de Jesus Cristo. Camila, receba saúde, receba cura, receba vida, receba a graça de Deus sobre a tua vida, menina. Tu és um anjo de Deus na terra, e a igreja de Deus está orando por ti. Se tem crente aqui, clama agora, repreende agora essa enfermidade da vida dessa criança. Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve, Senhor, a nossa oração, ouve, Senhor, a nossa petição. Senhor, nos faz agora dignos de entrar na tua presença mais essa vez, e que haja uma resposta de Deus por essas orações, e outros tantos mais que estão orando em diversas partes do mundo. Senhor, põe a tua mão de misericórdia, põe a tua mão aqui agora, na vida de alguém que possa estar enfermo, de alguém que possa aqui estar com planos ruins na sua cabeça. Cansou, irmandade? Está demorando a oração? Vamos orar mais meia hora então, glória a Deus. Cadê o clamor da igreja, irmão? Lembre-se que amanhã é você que pode estar precisando. Senhor, passei aqui agora entre nós, passei aqui agora com a unção do teu Espírito Santo. Senhor, liberta aqui agora algum mal que está acontecendo, que está alojado na vida de alguém, algum espírito que está perturbando a vida de alguém. A pandemia veio, tirou de nós o círculo de oração, tirou de nós a unção que era feita antes da Santa Ceia. Nós não podemos encostar no teu povo, mas nós podemos orar pelo teu povo. Haja libertação na vida da tua igreja agora, no nome de Jesus. Haja cura agora, haja o toque de Deus agora, haja porta aberta agora. Faz, Senhor, essas obras, dá-nos um domingo de paz, e nós não vamos cansar de clamar, nós não vamos cansar de orar. Senhor, oramos ainda pelo Carlinho, vereador aqui de Barueri, que passou mal, esteve hospitalizado, agora já está melhor, que ele possa voltar, Senhor, às suas atividades, que ele possa ter saúde, ele, os seus companheiros, o nosso prefeito, todos, Senhor, que trabalham pelo bem do teu povo. E se alguém naquele lugar corrompido, Senhor, envolvido com o que não presta, tira, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para que o teu povo, para que a nossa população possa ter saúde e bem-estar, ó Deus. Que hoje haja um marco aqui no Alphaville, uma oração, uma igreja de um povo que ora, uma igreja de um povo que busca, uma igreja de um povo que crê, Senhor. É o que nós te pedimos, e damos muita gratidão a Deus, é no nome de Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Uma salva de palmas, irmão, bem forte para o nosso Deus, bem forte, de gratidão, de fé, de amor, de graça. Essa é a nossa igreja, é assim que nós cremos no nosso Deus. Vitória, lamacia, canta lamaná, salaia, urianda lamaná, xalaí, canta lamaia. Unção na tua vida, irmão, pega a tua bênção aí, no nome de Jesus, pega a tua vitória aí, no nome de Jesus, dá glória a Deus, aleluia. Boa semana, irmãos. Obrigado. Deus que abençoe. Peguei o seu?